Sejam muito bem-vindos oficialmente, CNV Live, a 26ª CNV Live. Eu tenho o privilégio, eu quero dizer isso para vocês, eu tenho um privilégio de ter este convidado, que é o Cláudio Tevas. Cláudio, sabe que eu sou sua fã número 1, né? Você sabe disso, né? Querido. O Muito Cláudio obrigado. é educador, escritor, fundamentalmente palhaço, é professor de vários grupos de palhaços do hospital, de hospitais de todo o Brasil. Ele busca desenvolver nesses profissionais uma escuta lúdica, empática, que lhes permita serem agentes de conexão e acolhimento. Ele é autor desse livro que a gente vai falar hoje, que é Ser Bom Não É Ser Bonzinho, e co-autor do best-seller O Palhaço Psicanalista. Fora que você é o cara genial que criou aquele Fala Que Eu Não Te Escuta, que eu acho genial, genial mesmo. E você também tem aquele grupo que é o... Me ajuda o nome, que vocês fazem as experiências nas ruas. Me fugiu o nome. O Play Monday, Play que é o que Monday, faz experiência gente. na rua. Hashtag Play Monday, vocês vão amar os vídeos, amar os vídeos. Hoje, gente, eu tenho um companheirinho aqui, esse é o Nicolas, para vocês saberem, tá? Eu já falei para ele, falou assim, eu queria ficar do seu lado na live. Eu falei, pode ficar aqui comigo, então está Claro, aqui comigo. gostoso. Muito bem, Cláudio, seja muito bem-vindo e de verdade, eu sou sua fã número 1. Linda, sabe que eu sou super seu fã também. Uma honra estar aqui com cada um, cada uma. Que bom que está teu filho pertinho aí. E um privilégio para mim poder estar numa sexta-noite, podendo conversar sobre essas coisas que fazem a gente ser um pouco mais feliz, assim, né? Que é cuidar da gente. Com certeza, com certeza. Eu quero começar fazendo um comentário. Hoje eu estava numa reunião. Eu vou te contar, essa eu lembrei de você na hora e falei do seu livro. Inclusive, já fiz um mexendo do seu livro. Eu estava falando de vendas humanizadas, né? E aí a pessoa me perguntou assim, mas esse negócio aí de vendas humanizadas, né? De CNV, comunicação não violenta, tal, legal, filosoficamente falando, né? Mas quando os vendedores, que era um grupo de vendedores, mas quando os vendedores estão vendendo, se eles são bonzinhos demais, eles ferram a empresa. Na hora eu lembrei do nome do seu livro. E aí eu falei assim, aí eu fiz um comentário, né? Que como que a gente associa que falar de forma não violenta, né, de ser bom, de ser uma pessoa bacana, é você ser bonzinho, falar sim para tudo. E aí eu comentei, né? Eu falei assim, olha, é engraçado porque quando a gente fala da comunicação não violenta, a gente sempre fala de uma maneira sistêmica, né? Se eu falo sim para tudo e aquilo acaba me violando ou violando as pessoas que trabalham comigo, eu também estou cometendo violência. Então, quando a gente fala de forma não violenta, humanizada, com empatia, não quer dizer absolutamente que a gente vai aceitar tudo, vai falar sim para tudo e que não vai pensar organicamente, né? E eu sei que seu livro tem muito a ver com isso também. Eu queria que você começar te provocando, comentando sobre isso. Eu adorei. Viveu muita coisa do meu pai. O meu pai ele foi vendedor a vida toda, de bombas hidráulicas. Cheguei a trabalhar com ele. Foi muito importante ter trabalhado com ele para perceber como aquilo não tinha a ver comigo. Acho que essas experiências são sempre ricas. Né? É muito bom, né? Não tem a ver comigo. Por outro lado, a coisa do humano me pegava muito. Eu só não ia nunca entender vazão, cano, água, para lá e para cá. Mas eu gostava da relação com o cliente. Palhaços escutam muito isso, palhaços e palhaças também, esse senso geral. Como o palhaço vai ao hospital, por exemplo, sempre associa o palhaço a ser ou a figura assustadora, que a gente tem medo e tal, mas esse palhaço a ser o palhaço bonzinho, né, e boazinho. Quando eu comecei a fazer o livro, fui percebendo que muitas pessoas que trabalhavam com comunicação não violenta também passavam pela mesma coisa, de achar que ser pacífico é ser passivo, por exemplo, né? Então, eu não quis fugir do senso geral. Se existe um senso geral de que o bonzinho, porque não fala o que pensa, quer muito agradar, tem até estudos sobre isso da síndrome, né? Da pessoa que está sempre querendo agradar, eu quis
reconhecer que existe isso, mas não colocar isso do ponto de vista do ser bom é certo, ser bonzinho é errado. Então, ser bom é bonito, ser bonzinho é feio. Mas procurar criar um ambiente no livro, assim, para a gente pensar, se a gente tem o senso geral de que o bonzinho não está conseguindo ser tão autêntico, qual é a minha implicação nessa relação para que ele não se sinta confiante o suficiente para poder falar? Talvez a minha implicação nem seja, assim, dessa relação, talvez ele tenha a ver com as coisas da vida dele. Então, como que eu posso ajudá-lo compassivamente a entrar em contato consigo para que ele confie que ele pode falar as coisas que eu quero, que as coisas que eu quero, ó, as coisas que pode ser bom para nós dois. Então, eu acho que a ideia é reconhecer que a gente, às vezes, está conseguindo ser mais autêntico, às vezes não está conseguindo, e como que a gente pode compassivamente ajudar quem não está conseguindo a ser mais autêntico, e como que a gente pode conseguir expressar a nossa dificuldade em ser autêntico naquele momento, pedindo ajuda para o outro. Então, ser bom não é ser bonzinho, mas o que a gente pode fazer a respeito para que a gente consiga ter uma relação mais saudável, todo mundo. Aí você acabou entrando com a questão da vulnerabilidade também, né, Cláudio? Que essa dificuldade que as pessoas têm de falar, não estou conseguindo, preciso de ajuda, não sei o que fazer aqui, né? Como isso é difícil, e tem muito a ver com esse paradigma de que que tem a ver com a vulnerabilidade, tem a ver com essa expressão dos sentimentos, assim, as pessoas têm muito medo de expressar o que sentem e falar abertamente, porque elas acreditam que, de alguma forma, isso vai depor contra elas, no sentido de demonstrar fraqueza, né? Exato. Eu vi que você também aborda a questão da vulnerabilidade no seu livro. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Gente, você pode ir botando perguntas aqui, Por porque uma favor, pessoal, palestra, por seja um favor. bate-papo, quem se encorajar a abrir a câmera, ou pelo menos coloca perguntas que a gente vai sentir que está no bate-papo. Isso aí, A galera, leva. vulnerabilidade, ela é o chão que o palhaço pisa, assim. Um palhaço que não busca reconhecer em si a sua vulnerabilidade, expressar ela para o mundo, ele está distante de ser o palhaço que ele pode vir a ser. Então, o palhaço ele trabalha a vulnerabilidade como uma forma de conexão profunda dele com ele mesmo, dele com o outro. Para a gente se conectar com a nossa vulnerabilidade, o palhaço trabalha profundamente a questão da perda, porque o palhaço ele simboliza a nossa natureza humana perdedora. Nesse mundo que fala que a gente deve ser ao sucesso, tinha propaganda de cigarro, né? O palhaço revela que a gente está de passagem. Os filmes do Chaplin sempre terminam querendo ir embora e a bolinha fechando nele, assim, ó. A gente está aqui de passagem. Então, o palhaço, ele revela em si todas essas coisas que a gente vai colocando em cima para se julgar merecedor de amor. Porque numa sociedade que é muito competitiva, a gente acredita que quanto mais eu tenho, melhor do que outro eu sou. Mas é melhor do que outro, você é melhor do que o outro no quê, né? E eu acredito que a gente se vai colocando todas essas coisas, carro, título, cargos, a gente vai colocando essas coisas em cima para ser melhor que o outro nessa corrida pelo ouro, né? E a corrida pelo ouro é o amor, né? Todo mundo aqui está em busca de ser amado. Mas, paradoxalmente, e a gente está falando da vulnerabilidade, quanto mais coisas a gente tem, mais a gente tem a defender. E mais tem a defender justamente de quem está perto da gente, do outro, que é quem poderia nos dar amor no percurso, sem a gente precisar chegar num final idealizado, né? Então, o palhaço ele se vulnerabiliza como uma forma de acessar o melhor dele e encontrar com o outro para encontrar amor mesmo. Acho que é isso. É legal isso que você está falando da questão do palhaço. Eu queria que você explorasse um pouco mais. Assim, eu pelo menos me interessei. Já tem uma pergunta aqui. Qual que é a principal diferença em lidar com a vulnerabilidade e emoções do ser humano abordado pelo palhaço e pelo drama? Ó, a pergunta Pergunta interessante. boa, né?
Então, acho que a gente precisa concentrar. A pergunta é ótima, eu não tenho a resposta certa, eu só vou responder o que está no meu coração agora. O palhaço, tal qual eu o compreendo, ele não expressa só a comédia humana. Ele expressa o nosso grande drama, e o nosso grande drama, na grande maioria de nós, levanta a mão aqui, quem já sofreu por não se sentir aceito, quem já sofreu por não se sentir adequado, quem já sofreu por não sentir que tinha um lugar no mundo. Esse é o grande drama. Oxe, quem nunca? Então, então, o palhaço, ele expressa isso, só que ele expressa a tragédia e a comédia disso. A comédia que o palhaço traz não é para substituir o drama, nem para anestesiar a dor. A comédia que o palhaço traz é para a gente colocar um sorriso na cara da tristeza também. A tristeza não deixa de ser triste, mas ela percebe que ela pode rir. Então, eu acho que essa é a grande diferença entre um palhaço e um humorista. O humorista a gente ri da piada, o palhaço a gente ri dele, porque ao rir dele, a gente está rindo também da nossa tragédia, a gente está rindo também das nossas mazelas, a gente está rindo também da nossa humanidade, porque todo mundo aqui tropeça, cai, né? Como um palhaço que vive tropeçando e caindo, né? Eu sempre enxerguei o palhaço como um ser que ressignifica as emoções, né, tristes e tal, para algo que você pode transformar em uma experiência boa, sabe? Para mim sempre foi isso, assim, desde criança. Eu sempre vi o palhaço assim como aquele ser que conseguia expressar toda, conseguia ter, absorver toda a energia densa ali das pessoas que estavam tristes, frustradas, e que conseguia pôr um sorriso no rosto, num sentido assim de seja lá qual for a tua dificuldade, você pode abrir um sorriso e enxergar a experiência de uma forma mais positiva, sabe? Para mim sempre isso, mas isso não é certo ou errado, não é uma definição, é como eu interpretava, sabe? Sempre interpretei quando criança, para mim sempre configurou assim. A partir do que você fala, me ocorre dizer que só é possível ter esse trânsito, essa transformação, se a gente reconhecer o que está sentindo. Está triste, está triste. Tristeza não é defeito. Como é que a gente fala no nosso, fulano está mal. Fulano não está mal, fulano está triste. Ele vai estar mal se ele tiver que ocultar isso, se ele não puder expressar isso. E certamente, a hora que ele entra em contato, a gente entra em contato com os nossos sentimentos e consegue veículos de expressão disso, a gente vai no veículo encontrando. A tristeza vai encontrar um sorriso, vai encontrar uma lágrima, vai encontrar um pulo, vai encontrar um grito. Então, é a expressão que ajuda a transitar. O palhaço não estaciona o carro no sentimento. A criança é mestre em fazer isso. A criança quebrou o brinquedo, ela está chorando, o brinquedo quebrou, o brinquedo novo, brinquedo novo. Eu lembro quando eu levei meu filho era pequenininho, a gente foi assistir O Garoto do Chaplin no MAN. Meu filho tinha uns 5 anos. Fui eu, minha filha e ele. O Rafael, ele ria e chorava. Ao mesmo tempo. O Chaplin, afastaram o garoto do Chaplin, começou a chorar, o Chaplin tropeçou, começou a rir, o menino é preso, o Chaplin era o tempo inteiro. Então, esse é um aprendizado que criança pode dar para a gente, da gente não estacionar o carro no sentimento, reconhecer e colocar o carro para andar, né? Falando isso, me veio uma coisa aqui na cabeça, né? Uma das coisas que me chamou a atenção na chamada do seu livro, que você fala assim, a dificuldade da gente dizer algo difícil para alguém, principalmente alguém que a gente ama, que a gente tem que dar uma notícia ruim ou falar um não, e talvez me venha também um pouco da cabeça, fazendo um link com o que você está falando, né? Essa dificuldade da gente aceitar que o sofrimento faz parte, que a dificuldade faz parte, e às vezes a gente até empaticamente tem medo de falar ou não sabe dizer não, enfim. É bem complexo isso, né? Porque quando você tem a capacidade de se abrir vulneravelmente para falar o que você está sentindo, mas também se abrir para o outro de, olha, tem algo ruim aqui, mas eu estou aqui para te acolher, talvez isso amenize, mas eu queria ouvir um pouco, isso aqui é a forma que eu estou enxergando, eu queria ouvir um pouco do que você pensa a respeito, como que você lida com isso no livro, enfim, que eu acho que isso é uma coisa que muita gente sofre, né? O que eu peguei do que você falou, acho que já no livro anterior, no Palhaço Psicanalista, a gente falava bastante isso, eu e o Christian Dunker, psicanalista, que escreveu comigo.
Aliás, incrível, Christian Duncan. Maravilhoso, uma pessoa incrível, um coração gigante. A gente pede demais do outro aquilo que a gente não oferece ao outro. Faz sentido. A gente pede demais que o outro se abra, mas a gente se abre. A gente pede demais que o outro confie, mas a gente confia. Então, acho que a lei número 1, para a gente conseguir criar esse fluxo, é a gente dar o que a gente quer receber, mas dar genuinamente. É muito comum pais e filhos, pais, eu tenho um grupo de pais, né, que eu ajudo a pensar sobre suas mazelas e suas alegrias, pais e mães, né? É muito comum escutar assim, meu filho não se abre comigo. Mas você tem se aberto? É isso que fala? Você se abre com seu filho? Você fala que você está triste, está preocupado com granas, né? A gente precisa, como o Christian tem uma fala ótima, você não precisa da pior versão da verdade, você não precisa colorir a verdade com as piores grifar, mas você pode falar na linguagem do seu filho aquilo que você está sentindo, porque isso vai ser tão encorajador. Eu lembro de uma experiência minha com meu pai, foi uma das experiências mais ricas que a gente viveu. Meu pai tinha uma empresa de bomba hidráulica, contei aqui para quem está chegando agora, e ele estava super deprimido e ele falou que estava preocupado de que a empresa fechasse. E ele não falou, eu tinha ali meus 14, 15 anos, ele não falou como uma conversa, ele falou porque ele precisava, ele estava explodindo de preocupação, isso falou. E aí eu escrevi uma longa carta para ele, com a minha letra de adolescente, e aquilo nos conectou para sempre, e é muito emocionante para mim, porque agora eu perdi minha mãe faz pouco tempo, então a casa deles já não tem ninguém, e eu fui lá começar a ajeitar coisas e encontrei essas cartas guardadas nas coisas do meu pai. Então, o quanto que o meu pai, ao se abrir comigo, criou uma ponte que a gente nunca tinha criado. A gente era muito amigo, mas nunca tinha criado. A gente criou outro patamar de intimidade ali, em que o meu pai virou um herói humano, não um super-herói insensível às coisas que o mundo nos afeta. Não sei se cheguei no que você perguntou, mas foi o que o meu coração brotou. Que sempre é lindo. Olha aqui, ó, porque às vezes, tem perguntas aqui, tá? Porque às vezes a figura do palhaço é usada para insultar alguém. Porque olha, eu acho que esse é o nosso papel no mundo, palhaço, sabe? Palhaço, tal qual eu acredito, a gente é herdeiro, a gente, palhaço como eu, herdeiro de bufão, bobo da corte. Bufões bobo da corte era a escória da sociedade, era o bêbado, era o torto, o louco, o cego, aleijado, enfim. Então, a gente é herdeiro disso, a gente era usado para ser xingamento. A gente estava na corte ali para que nos xingassem. Mas, eu vou falar uma coisa, muitos amigos e amigas não gostam quando, por exemplo, em manifestação põe nariz, não somos palhaços, ou quando xinga de palhaço. Eu brinco de falar isso, que quando eu estou no trânsito, alguém me xinga de palhaço, eu gosto, que acho que me reconheceram. Mas, honestamente, do fundo do coração, tem um lugar de gostar em mim. Eu gosto quando me xingo, palhaço. Palhaço, eu gosto. Por que eu gosto? Porque eu me sinto de mão dada com os bobos da corte, com os bufões lá da Idade Média, porque quanto mais me colocam nesse lugar de zero à esquerda, quanto mais tiram de mim, mais me fortaleço. Porque o que é que tem a perder é aquele que sabe que não tem nada. Então, quanto mais tiram de mim, mais eu me sinto livre para falar. Só tem medo de falar aquele que tem medo de perder alguma coisa. Por isso que o bobo da corte falava o que falava para o rei. Ele não tinha aspiração nenhuma ali dentro. Enquanto estava todo mundo defendendo um lote de terra, uma coroa, o palhaço estava sendo lá só para ser palhaço. Ele não tinha aspiração. E quem não tem aspiração a nada além, pode falar o que pensa. Tira de mim o quê? Já não tenho nada. Então pode me xingar de palhaço, eu não ligo. É o ápice da autenticidade, né? Se a gente pensar. Porque é o que você falou, vou me despedir de todas essas rótulos, né, que a gente cria, porque como é que você mesmo falou, né, para ter sucesso eu tenho que ter coisas, tenho que ter status, tenho que ter poder,
né? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que está passando pelo mundo e que deve, né? Todas as coisas que a gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo, você está isso, você não é isso, né? Se a gente for pensar como essência, como autenticidade, é tão mais profundo que isso que xinguem mesmo, né? Mas mais me incomoda essa coisa de falar, palhaço, essas coisas assim, eu acho que é só um modelo mental que foi criado na cabeça das pessoas, assim como todos os outros preconceitos que a gente tem. Mas é uma coisa que me incomoda um pouco, por que que criaram a imagem hollywoodiana do palhaço ser o vilão, sabe? Assim, de desconstruir a imagem bonita que o palhaço tem, de fazer ele ser assustador, ser vilão, ser uma coisa pesada, assim, isso me incomoda um pouco, Cláudia, não te incomoda? Não sei se eu coloco na mesma caixa da anterior, assim. Não, é outra caixa, é outra caixa. É, É que pode eu ser quero que te dar um seja, nó na cabeça. é, pode ser que seja outra. Mas se a gente pensar bem, quem aqui levanta a mão, quem aqui, quando era criança, viu aquele palhaço de circo muito pintado, não teve medo. Então, acho que o cinema se vale dessa aparência grotesca. Os filmes do Fellini, que tem palhaço, que tem o filme Clowns do Fellini, que é maravilhoso, ele se reporta aquelas figuras grotescas, que não era do circo, a figura grotesca do bairro mesmo. É, E que aí o circo extrapola isso. Então, é, não, olha, cria um desafio maior de conexão, né? Porque as pessoas vão traumatizando. Mas, por outro lado, eu acho que fica um pouco no fluxo daquilo. Assim como o palhaço era usado para xingar, o palhaço também dava medo. Quem aqui, levanta a mão, não teve medo do louquinho da rua? Na minha infância, tinha um senhor que andava sempre com um carro de pedreiro, e ele pegava pedra e jogava e ficava xingando. Ele seria um bufão da Idade Média perfeito. A gente tinha medo dele. Pega esse cara, coloca uma coisa assim, na corte, você estaria morrendo de dar risada do bufão lá que joga pedra do rei, você entende? Então, eu acho que esse palhaço assustador, ele cria uma dificuldade, mas acho que ele vem na mesma esteira de colocar a gente nesse lugar do desagradável. É, não tem problema, não. tem mais pergunta aqui, ó. Pode-se dizer, aquela pergunta anterior foi do Edmilson, agora é o Adriano Levi. Pode-se dizer que o uso dos gestos e da linguagem não comportamental é a ferramenta usada para reconhecermos em nós mesmos os sentimentos? Deixa eu ligar para o Christian Dunker. Também achei cabiciosa aqui, viu, Adriano? Você pegou pesado aí. Pergunta de novo, para ver o que eu consigo falar disso. Vamos ver aqui, ó. O uso dos gestos e linguagem não comportamental é uma ferramenta usada para reconhecer os nossos próprios sentimentos, você acha? Puxa, eu acho que eu não entendi, mas acho que eu falta acho de que a Adriana pode se perguntar. você Adriana, quiser pode perguntar, falar. Adriana, cola aí, para eu entender o que é gestos não comportamental. Fiquei na dúvida mesmo, Adriana. Toda a apresentação do palhaço, ele utiliza muito é tudo muito gestual. E isso é proposital da profissão para que a pessoa, sem que eu infira em você, eu estou triste. Não, eu estou fazendo um gesto e a pessoa vai reconhecer em si mesma aquela emoção de que o palhaço está triste, que o palhaço está alegre, de que o palhaço está... vocês utilizam esta ferramenta para exatamente o público reconhecer em si, sem inferir um nome de emoção? Tá ótimo, agora entendi, Lili. Obrigado, viu? Entendi bem. Tudo no palhaço, são várias linhas de palhaço, estou falando na linha que eu investigo, que eu acredito, tá? Tudo no palhaço é como o palhaço, em aula de palhaço, se um dia você fizer um curso com a gente, você vai ver, se você já fez, talvez, porque a sua pergunta tem muito a ver com quem conhece. No palhaço, primeiro dia de aula, ele fala que o palhaço é como se ele tivesse uma lupa que o amplia. Não para o gesto ser falso, fingir que está chorando, mas para que o cara que está lá na última fileira, 2.000 pessoas no circo, possa perceber sua tristeza. Então, nesse sentido, um palhaço de hospital que está no 1 a 1, ele não precisa disso, porque basta olhar para um músculo que mexe e já sabe que o outro está sentindo. Então, se esse gestual estiver a serviço de algo genuíno,
ele precisa ser ampliado o suficiente para que todos percebam, assim como a maquiagem do palhaço. No livro eu conto isso. A maquiagem do palhaço, por exemplo, a minha maquiagem, eu faço assim, ó, para me maquiar, e reforço as rugas que eu já tenho. E eu tenho ficado com a minha maquiagem tem mudando, porque eu estou ficando mais velho, eu estou cada vez com mais ruga. Então eu reforço as minhas marcas. Por que a minha maquiagem reforça? Mais uma vez, para ela estar a serviço de expressar quem eu sou e como eu estou. Então, no livro eu falo assim, que a maquiagem do palhaço, ela reforça as rugas, as marcas, que é para quem está na última fileira da arquibancada, olhar para aquele ser humano no picadeiro e poder reconhecer tudo que ele precisou viver para poder estar lá. Então, o gestual, ele entra na mesma categoria da sua pergunta. Entendi super bem. Obrigado, viu, Adriano? A Valéria Couto está perguntando, afinal, quem era o Coringa? Ai, o filme é lindo, né? Para mim, esse filme ele tem algumas passagens muito significativas, né? Que é o quanto que mostram o pé dele na sua dancinha, depois que ele comete o crime, se não me engano, e a transição dele de ser o palhaço de quem ri, isso para efeito didático, o palhaço é aquele de quem você ri, e o bufão é aquele que ri de você. Então, como é que chama o personagem mesmo do Coringa? Enquanto riem dele, ele é palhaço. A hora que ele faz a sua dancinha e começa a escancarar a tragédia do mundo através da sua loucura, ele vira um bufão. Que são almas espelhadas, cada um na sua energia. Então, o Coringa é o palhaço e o bufão que existe em cada um de nós, que às vezes explode. Quem aqui já não explodiu em casa? Quem aqui já não deu tiro, mas soltou palavras como se fossem, né? Cláudio, você sabe que eu fiz uma pesquisa profunda sobre o Batman e o Coringa, porque eu sempre gostei muito dos personagens, né? O autor dos dois é o mesmo, né? E tem uma metáfora por trás, eu vou comentar o mais rápido possível, né? Não, pode ser. Mas eu quero falar dessa metáfora até para você comentar sobre ela, que eu acho que, já que a Valéria levantou essa bola, né? Porque, assim, muito resumidamente, porque eu não quero comer tempo aqui, o Batman, ele tem ele é um menino, né, que passou medo, caiu num poço com os morcegos, ele tem muito medo do morcego, e o pai dele é de uma ética muito forte, então, assim, ele, além de ser um grande empresário milionário, ele era médico, né, e aí, de uma circunstância que ele salva um mafioso, porque tomou um tiro como médico, mas na ética de médico, e ele denuncia para a polícia. E aí, quando a máfia fica com raiva, né, vai e mata os pais do Batman na frente dele. E aí, em paralelo, tem o Coringa, que também ele era comediante, ele vivia como um palhaço, só que aí ele faliu, ele não conseguia sustentar a família, e ele roubava para sustentar a família, e aí ele perde a esposa e o filho num acidente de carro. O Batman, ele passa aquela coisa sombria, né, do sofrimento. Aí a metáfora que eu li sobre isso, o que é a ideia? A sofrimento e a dor do Batman, ele vai sendo transformado num sentido positivo de gerar uma atitude positiva de agora eu não quero que mais ninguém sofra o que eu sofri. E se eu não quero que mais ninguém sofra o que eu sofri, então eu vou salvar Gotham City, né? E nesse processo que ele está tentando salvar Gotham City, ele vai atrás do Coringa em um assalto numa fábrica, por isso que ficou Coringa, né? E nessa busca, né, na perseguição que eles estavam, tem um acidente que acontece, deforma todo o Coringa. E aí a personificação do Coringa é que é do enfrentamento da dor, assim como o Batman, mas uma atitude mais negativa, de assim, eu não suporto a dor que eu estou tendo, então eu quero que todo mundo sofra o que eu estou sofrendo. E que não tem a ver com o papel do palhaço, né? Mas tem a ver com essa metáfora de que como você reage à sua dor, ao sofrimento que você vive, se você consegue ressignificar ao ponto de querer fazer o bem para as pessoas, ou se você transforma aquilo na raiva e querer ir contra o mundo. Eu estou resumindo bastante, né? Mas assim, eu gosto dessa metáfora
porque ele foge um pouco dessa coisa da figura do palhaço em si, mas tem essa metáfora de como você lida com os sentimentos, com as dificuldades, a sua resiliência para gerar uma atitude ou que seja positiva, para fazer o bem para todo mundo, ou mais negativa, porque se revolta com a vida. O que você acha disso? Assim? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que tem muito a ver com as coisas que você põe no livro também. Eu levantei essa bola porque veio essa pergunta do Coringa e eu queria aproveitar. Não sei se ficou clara a pergunta. Né? Eu te escutando, me vem tanto que ambos espelham sem ser bonito e feio. O Batman é mais bonito porque ele procura canalizar de forma positiva, porque nem sei se ele procura canalizar de forma positiva, porque ele não busca justiça. Se ele buscasse justiça, ele talvez levasse todo mundo para o tribunal, né? Ele busca, de alguma forma, se reconciliar com a sua história. Então, me parece que ele está o tempo inteiro num estado de confundir o que é justiça e o que é vingança. E o Coringa, ele também expressa essa explosão de quem passa uma vida de inadequação. Então, me parece que o Batman, em mim, escutando você, acho que é a primeira vez que penso assim, quem aqui já não teve que ser super-herói aqui, bancar a família, bancar o filho, bancar não sei o quê. Eles pegam a tragédia disso. Imagina que inferno deve ser para um cara que está aprisionado num desejo eterno para sempre de ser um vingador. É uma tragédia. Quem é que não teve esse peso nas costas? Mas se a gente pensar, os dois estão na gente. Porque os dois, a gente tem uma versão Batman e Coringa, né? Metaforicamente falando, acho que estão os dois na gente, né? Eu acho. E acho que ambos expressam o quanto que é inadequado isso. E não fugiremos, porque somos inadequados de qualquer jeito. Né? Porque somos humanos. Né? Tem uma coisa que eu gostei muito da tua abordagem do livro, que você fala a diferença de sinceridade e franqueza. Não sei se para todo mundo isso é bem claro. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, pode ser? Claro. Pergunta para quem aqui não estou vendo vocês, estou vendo o Adriano em movimento. Levanta a mão, quem aqui já não se feriu com o outro ou a outra, quando o outro fala assim, eu falo o que eu penso. Né? E a gente acha que isso é ser autêntico. Hoje mesmo eu vi um cara na televisão falando isso. Então, sinceridade, isso a gente traz um livro anterior já, sinceridade leva em consideração que o que você vai falar tem alguém que vai escutar. Isso não tem a ver com dourar a pílula, isso não tem a ver com fugir do que precisa ser dito, isso tem a ver com reconhecer que a forma é tão importante quanto o conteúdo. Às vezes, para mim, o conteúdo é mais importante que a forma é mais importante que o conteúdo, inclusive. Então, franqueza, isso eu achei muito legal quando eu descobri nas minhas pesquisas etimológicas, franqueza, ela deriva de um povo germânico que habitou a Gária, na Idade Média, e eles conquistaram a Gária. E ao conquistar a Gária, eles liberaram o povo deles. Então, e eles chamavam francos, os francos. Então, durante muito tempo, franqueza foi associada à liberdade. No caso da gente, liberdade para falar o que pensa. Acontece que os francos herdaram o nome deles daquele machadinho medieval que eles arremessavam na guerra. Que, inclusive, tem algumas teorias que falam que esse machado era a arma mais letal, mais do que as flechas e tudo. Porque eles arremessavam no chão, aquilo ricocheteava, dificultava muito a defesa. Então, franqueza, para mim, ela está associada a palavras como martelinhos que você arremessa sobre o outro. Não é porque você precisa dizer uma coisa que essa coisa precisa ser dita de um jeito que vá ferir o outro. Então, a autenticidade não está no desejo de machucar, a autenticidade está no desejo de expressar o que você precisa para estar melhor nesse mundo.
Então, a diferença entre sinceridade e franqueza é que a sinceridade leva em consideração o outro. Maravilhoso. O Adriano está perguntando, na sua opinião, qual foi o maior palhaço de todos os tempos? Ai, que pergunta, meu. Eu amo tantos e tantos e tantos e tantos. Eu senti isso também. Estou rodeado de palhaço aqui na minha volta. O Gordo e o Magro, que eu amo profundamente. Sim. Amo muito. Tem o quadro dele ali, tem um quadro dele aqui. Ganhei 2 bonequinhos, vou até pegar dos meus filhos. Eles compraram, tá dando para escutar? Dá para escutar. Eles compraram esses bonequinhos e me mandaram um bonequinho meu, é dos anos 60, 70, quando eles encontraram. E me mandaram, sabe que ano? Tá aqui os 2 lindões. Ai, que legal, que E legal, que nostalgia! Ó, a surpresa, quer ver? Que demais, que demais. Euzinho da Sora. Então, eu amo muito o Gordo e Magro, porque eles expressam de maneira muito linda a nossa tontice. O gordo, que na palhaçaria seria chamado de branco, porque o palhaço branco é aquele que é o sabichão. E o gordo expressa o quanto tonto é a gente achar que tem todas as respostas. E o magro, que é o Augusto. O Augusto é outro tipo de palhaço que é atrapalhado por natureza, e eles se amam, né? É muito linda a relação dos dois. Eles se amam a ponto de, num dos filmes, para expressar bem a inadequação, num dos filmes, o gordo tem uma decepção amorosa e resolve se matar. E aí ele tenta convencer o magro a se matar também, porque, afinal de contas, como é que o magro vai viver sem ele? Acho demais essa expressão. Amo Chaplin, Buster Keaton, amo Grock, um palhaço suíço lá dos anos 40. São muitos, amo os meus mestres do Lume de Campinas, eles são extraordinários, Ricardo e Simeone. Amo os meus amigos do Jogando no Quintal, palhaços e palhaças lindos, maravilhosos. São muitos palhaços, eu vou aos poucos vou lembrando aqui de quem eu gosto mais. Eu estou colocando, eu vou agora dar uma notícia boa, estou colocando aqui no nosso chat um link para as pessoas comprarem seu livro com desconto, porque eu falei com a editora e eu consegui que eles dessem os 15% de desconto. Gente, mostra o livro, Cláudio. Tá aqui, ó. Ser Esse bom livro, é ser bonzinho. Gente, maravilhoso. Oportunidade, olha, tá aqui o link. A gente não tá ganhando nada com isso, é um link da editora direto, não tem nada a ver com a gente, mas é uma ideia, é mais para a gente mostrar para vocês aqui, dar uma condição especial para vocês poderem comprar esse livro, porque é sensacional. Outra coisa que você fala muito legal aqui no livro, que você fala assim, acolher é enfrentar o medo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, pode ser? Puxa, obrigado por ter pegado com tanta atenção, assim. Essa é outra coisa nas minhas pesquisas. Quando eu era pequeno, o meu desejo era ser arqueólogo. Encontrar cidades perdidas, eu sempre adorava. Assim, até hoje, quando tem notícias de arqueologia no jornal, canal de que passa arqueologia, eu amo. Como não virei arqueólogo, eu adoro ficar fazendo arqueologia das palavras, assim, adoro. Ficar procurando de onde que vem a origem. Quando eu estava na escola, eu adorava sufixo, prefixo grego, latino, eu gostava por caramba disso. Se me desse 2 números para somar, não conseguiria. Acolhimento, não sei se eu já contei para você, Fê, mas olha que interessante, para quem está com a gente aqui, eu compartilho. E se você já sabe, escute de novo pela primeira vez. Acolher deriva de coletar. Você sabia disso, Fê? Não. Acolher deriva de coletar, do latim. Acolher deriva de coletar. E coletar é que dá origem à coletividade. Então, na raiz da palavra, ela já conta que uma coletividade ela é intrinsecamente acolhedora. Uma coletividade que não se acolhe é um monte de gente junto, mas não é uma coletividade. Se a gente voltar mais de 10 mil anos atrás, quando a gente era caçador, extrator, a gente não plantava, né? O que a gente fazia? A gente coletava os recursos que o planeta oferecia e a natureza era tão desafiadora, e continua sendo, né? Tão desafiadora, que a única forma do bando humano sobreviver
qual que era? Uma vez coletados os recursos, eles eram coletivizados no centro do bando. Passando para os tempos atuais aqui, sobretudo agora que estamos na pandemia, para mim, acolher, já que acolher deriva de coletar, acolher significa coletar os afetos, compartilhar no centro do bando, reconhecendo que o que afeta um de nós afeta todos. Nossa, que lindo, Cláudio. Afeta todos. Obrigado. Então, acho que quando eu falo que o acolhimento ele requer essa coragem, ele requer coragem porque o que eu acolho em você é aquilo que provavelmente eu sinta falta em mim, eu preciso olhar para mim. Mas, por outro lado, quando eu acolho o que falta em você, eu encontro em mim algo que pode ser muito útil para você. Então, para mim, o acolher é coletar afetos e coletar superpoderes, assim, o que eu tenho de bom para dar. E às vezes eu falando por mim, tá? Às vezes eu vejo pessoas tão incríveis da minha volta que falam assim, eu fico com vergonha, não vou nem falar, porque aquilo é tão incrível. Mas se você disponibilizar isso que você acha que é pequeno, pode ser tudo que alguém precisava. Eu tenho muitas experiências nesse sentido. E às vezes a palavra de alguém no grupo que eu estou trabalhando é uma palavra simples, e o outro fala, nossa, mas você não sabe como aquela palavra me tocou. Então, precisa ter essa coragem de se vulnerabilizar, de expor o que você precisa para que alguém possa te ajudar e dispor o que você pode ajudar o outro. E vem uma coisa na cabeça, Cláudio, você me fala se eu tipo viajei e não tiver nada a ver, você me fala, tá? Mas me veio um... Oi? Sempre tem a ver. Não, que às vezes, eu sempre falo isso na comunicação não violenta, né? Que qualquer comportamento é uma expressão. Tem ali uma comunicação por trás. Então, às vezes as pessoas falam assim, fulano é muito difícil, ciclano é muito difícil, uma pessoa muito raivosa, uma pessoa, né, estressada, é uma pessoa tóxica, né? Eu ouço muito isso. Aí eu falo, olha, você pode até escolher não estar perto dessa pessoa, você não é obrigada a isso, mas se uma pessoa está expressando uma raiva, se ela está ela está agindo dessa forma, talvez ela esteja comunicando suas faltas de alguma forma que ela precisa ser acolhida, né? E isso me vem muito na cabeça, assim, sempre aquela pessoa que é a pessoa que foge ali a pessoa que é banida ali, né, da sociedade, porque ela não está naquele padrão do politicamente correto que a gente espera sempre, é sempre aquela pessoa que me vem assim como é essa pessoa que eu preciso acolher, essa pessoa que eu preciso acolher o que ela está sentindo, o que está fazendo ela expressar tanta raiva ou tanta desgosto, sei lá. E eu não sei se tem a ver com isso que você está falando, mas me fala se eu viajei, assim, porque me vem essa coisa do acolhimento quando essas expressões aparecem de formas diferentes, porque eu falo isso porque as pessoas não falam o que estão sentindo. Então, às vezes, ela vai te atacar, ela vai ser agressiva, porque ela não consegue dizer que, no fundo, ela está sofrendo e está precisando de ajuda, né? Mais uma vez a brincadeira do levanta a mão, quem não, né? Quem não soltou os cachorros em cima, meu. Às vezes você nem sabe por quê. Um dos capítulos do livro chama Atrás da Muralha tem uma pessoa com medo. Então, isso tem a ver também com fazer outra distinção, né? Que é concordar e compreender, né? Você não precisa concordar com a forma como ela está expressando, Isso. mas talvez você possa compreender os motivos daquela expressão. Para a gente passar para o outro lado, ainda que o cara esteja gritando, para a gente passar para o outro lado, a gente precisa de uma boa dose de infância, né? Porque a gente adulto aqui é muito inquisidor, né? Por que você está gritando, né? Mas o Claudinho, o porquê do Claudinho de 7, não tem inquisição. O porquê do Claudinho de 7 tem curiosidade. Por que será? Por quê? Por quê? Então, acho que o que pode nos ajudar é a atravessar um pouco a fronteira do que vem como raiva, mas pode ser expressão de uma dor, de uma necessidade não atendida, para falar do Marshall, é o Claudinho dar mão, o Cláudio dar mão para o Claudinho de 7, para poder ir atrás do que o outro está precisando. Curiosidade, né? Curiosidade, a palavra curiosidade deriva de cura. Sempre que você se debruça curioso sobre si, curioso, você está construindo um caminho de cura.
Curiosidade é trilha de cuidado e cura. E cuidado também deriva de cura. Se você tiver curiosidade com o diálogo, então é perfeito, né? Porque se a curiosidade deriva de cura e o diálogo é dial, que é divino, com a palavra, né? O logos, você tem a curiosidade que vem da cura e você completa ela pelo diálogo, que é a palavra divina, né? Nossa, maravilhoso. Que Fica presente. linda, né? Nossa. Queria te falar que o Ednilson escreveu que você é lindo. Ah, Ele está obrigado, vendo Linus. isso ele está enxergando a tua alma que brilha mesmo. Ah, lindão. Olha só, Adriano fez mais uma pergunta. E, Vocês falaram de muralhas e comportamentos. Pode-se dizer que a maquiagem, as vestimentas do palhaço tem alguma analogia com as armaduras que usamos no dia a dia? Adriano, acho que um bom palhaço vai usar a sua armadura para abrir o coração, não para vedá-lo. Porque no palhaço, como a gente falou agora há pouquinho, tudo está a serviço de revelar-se. Tem um palhaço lindo, ele é um ator maravilhoso, ele chama Luiz Carlos Vasconcelos, se você compartilhar aí, todo mundo conhece, ele fez várias séries na Globo, novela e tudo. Ele é um palhaço maravilhoso, paraibano, o palhaço Chuchu, lindo o palhaço dele. E para fazer um livro, já há alguns anos atrás, o livro do palhaço, da Companhia das Letras, das Letrinhas, eu o entrevistei. E aí, Adriano, ele me disse que o Chuchu, ele é todo o Chuchu, o palhaço, uma peruca toda assim, ele é todo vaidoso, sedutor, exuberante. E o Luiz Carlos fala que o Chuchu expressa de maneira grotesca o quanto que o Luiz Carlos não sabe lidar com a própria vaidade. Então, a roupa, o cabelo, é a sua armadura ao avesso. É uma armadura que serve para que os outros vejam, não que ele não seja visto. Adorei a tua metáfora que me faz até porque a armadura brilha, né? Então, a armadura brilhando é um pouco da função do palhaço, se a armadura estiver polida, que o palhaço também revelar em si o ridículo do outro. Olha só, você está falando uma coisa que eu queria... você fala aqui no livro da vulnerabilidade como potência de conexão, né? Eu queria resgatar isso. A Valéria está escrevendo aqui, ator maravilhoso, Francisco Alves. Ela não sabia que ele era o Chuchu. É o Chuchu lindo. Eu queria até contar uma coisa assim, que você falou que perdeu sua mãe, eu perdi minha mãe e meu pai também, e eu nunca vou me esquecer de um momento que foi o momento mais marcante assim para mim, que ela estava na UTI, e eu queria, naquele momento eu tive uma intuição que eu queria expressar para ela o máximo daquela vulnerabilidade que eu estava, porque existia muito aquela coisa assim da família de não mostra para a pessoa doente que você está triste, sabe? Você tem que estar sempre lá firme, porque a pessoa tem que ver você forte. E naquele dia, eu falei, não, eu não vou, eu quero mostrar para ela o que eu estou sentindo, ponto, né? E eu lembro que eu tinha separado um clipe, que é uma música do Elton John, que ele fala, né, como o mundo é bom porque você está nele. Tinha uma parte da letra que ele falava isso. E aí eu estava né, eu tinha arrumado um tablet, nem era meu o tablet na época, eu arrumei um tablet para levar para ela, porque eu queria que ela assistisse. Aí eu lembro que no hospital não queriam deixar eu entrar lá com o tablet, toda aquela burocracia. E aí eu falei chorando para atendente, eu falei, eu só quero mostrar para ela um vídeo, eu só quero falar para ela o quanto eu a amo. E aí ela falou, tá bom, eu vou quebrar o protocolo, né? E aí eu fui, coloquei o vídeo, ela mal conseguia enxergar, ela já estava realmente muito, muito mal. Mas eu falei, mas ela, assim, o vídeo não deu muito certo, ela não conseguiu enxergar, ela não conseguiu muito, mas aí eu falei para ela assim, mãe, não importa que você não está conseguindo ver direito, mas o que eu quero te falar nesse momento é que o quanto é importante para mim, como a vida foi feliz enquanto você estava aqui, enquanto você está aqui. E eu estou muito feliz de ter você aqui do meu lado agora. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, né? E eu falei para ela, eu tô morrendo de medo de perder você. E ela realmente foi questão de horas, ela faleceu, né? Foi tipo, acho que o dia seguinte, assim. Mas eu falei, eu quebrei aquele protocolo, assim, de não pode mostrar que você tá triste, não pode mostrar que você tá desesperado, sabe? Aquela coisa que a família, pelo menos, me impunha, assim, de não, quando tá na frente dela tem que estar, né?
Sim, sim, E, sim. e aquele foi um momento, assim, Cláudio, que a gente se conectou mais profundamente todo o processo. Ó, que história mais linda você está contando, né? O quanto que tua mãe foi, a história ficou com você, né? Coisa mais linda. How wonderful life is. Adoro Elton John. É essa música mesmo. How wonderful Eu it falei is. traduziu errado Your o pedaço e você reconheceu a música. Mas é essa música mesmo que eu pus para ele. Que é linda é, essa música dele, né? é lindo. Mas assim, Perdi minha mãe faz 4 meses, eu sei. em alguns dias, e com muita honra estou escrevendo um livro sobre a nossa despedida, que sai agora em abril. Histórias como essa sua são extraordinárias. O presente que você me deu, assim, você, é isso. É isso que a gente tem que viver com o outro. Essa coisa da vulnerabilidade como potência de conexão, Cláudio, eu acho que se você puder falar um pouco mais para as pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, seu ponto de vista, o que você incentivaria as pessoas? Enfim. Puxa, primeiro, obrigado a todo mundo que está aqui, obrigado a você pela pergunta. É muito difícil a gente se vulnerabilizar, porque a gente foi educado nesse mundo muito, muito competitivo, e que impõe para a gente uma série de posturas defensivas mesmo. Mas cada um de nós aqui, eu tenho certeza que tem uma história daqui para lá ou de lá para cá, de um dia em que alguém se vulnerabilizou com você e você se conectou muito com essa pessoa. Alguém falou que estava precisando de você, que estava triste, que estava mal. E certamente cada um de nós terá uma história em si do dia em que você falou como você estava para o outro e como isso foi absolutamente conectante. É muito desagradável, pensando em cena, palco, pessoas que falam em público, quando você vê uma pessoa que está no palco, por exemplo, um palestrante, e você percebe que está tentando fingir que não está constrangido, porque isso não comunica, porque o que ele está comunicando é a falta de contato com ele mesmo. No entanto, quem de nós aqui já não se comunicou profundamente com alguém que fala assim, gente, estou morrendo de vergonha, né? E sendo genuíno isso, quanto que isso se comunica? Porque todos nós já morremos de vergonha, todos nós já ficamos com tristeza, né? Então, o que comunica, a gente vive num mundo em que cada vez mais parece que tem uma tirania do extrovertido, como se comunicar fosse só para daqueles que têm o dom da palavra, que é extrovertido. Mas em grupos de vendas acontece muito isso, né? Achar que o bom vendedor será aquele que é igual àquele outro que é extrovertido. Quando, na verdade, um bom vendedor, e tem no meu pai um grande exemplo, é aquele que comunica o que está sentindo. Aquele que se comunica. Isso isso é vulnerabilidade, né? Então, quando a gente conecta com o outro, a falta de conexão com a gente, como se fosse um cabo de força, você conectou com o outro, mas não está conectado aqui. Você conecta com o outro a falta de conexão com você mesmo. Então, a vulnerabilidade, ela permite que você conecte com você e conecte ao outro a sua melhor expressão da verdade. Né? Nossa, que legal isso. Você sabe que você falou de palestrante, eu já tive umas situações assim, já eu estava palestrando, aí a pessoa no intervalo, assim, palestrando não, eu estava dando uma aula, aí a pessoa no intervalo falou assim comigo, olha, me deu um kitzinho de costura assim, você não quer ir até o banheiro? Eu falei, por que que tá acontecendo? Minha calça estava, tipo, descosturada inteira, assim, meu bunda estava de Que fora, total. maravilhoso! Aí eu fui, fiquei costurando, eu voltei, falei assim, gente, eu tô morrendo de vergonha, mas vocês estavam rindo de mim, não pra mim, gente. Mas eu Maravilhoso! fiquei dando aula com o bumbum de fora, né? Sensacional! Podemos falar que foi um conteúdo abundante. E eu tenho uma outra história que aí essa foi palestra, meu sapato voou na plateia. Eu vou contar uma dessas também. Eu era moleque, bem moleque, devia ter 20 e poucos anos. Eu fui para Tupã fazer conversar com os alunos, eu tinha lançado um livro de poesia e estava indo conversar com os alunos de letras.
E aí, meu, moleque, cheguei à noite lá, falei, eu nem sei o que falei, muitos anos atrás. Ia ter uma conversa de manhã também. E chegou, meu, saí night total, né? Enchi a cara, voltei, fui dormir. E sabe quando você tira a calça com a cueca junto, assim? Você tira tudo junto, assim? Tirei do lado da cama e pó, Sim. botei. No dia seguinte, tomei um banho, coloquei cueca, coloquei a calça. Tudo bem, fui fazer a palestra de manhã. De repente eu estou andando, sinto uma coisa pegando aqui na minha perna. Quando eu olho no chão, a minha cueca no chão, na frente dos alunos todos. A outra que Eu fico pensando, como é que minha cueca rasgou? Como é que caiu? Não era, era a era cueca do dia outra. anterior que eu enfiei e ficou. Gente do céu, cada um. Sensacional. Cláudia, eu coloquei aqui um link para o pessoal ver. No Play Monday, eu acho que o dia que a primeira vez que a gente conversou assim, mais tempo, você me apresentou 2 vídeos que eu acho que são sensacionais. Eu pus um aqui, eu vou pôr o link do outro também, que chama A um Bambolê de Distância. Você estava falando da vulnerabilidade, né? Eu acho que aquele momento, só dando um spoilerzinho, né, que vocês estão brincando com bambolê, com as pessoas de rua e tal, e que você ouve ali o depoimento de uma pessoa que ele só queria, assim, o fato de separar da atenção e brincar, como era importante para ele. Eu acho que esse tipo de trabalho que vocês fazem no Play Monday é sensacional. Eu pus aqui o vídeo, tem o outro que eu também vou pôr o link aqui, que é o Incrível Homem Tomate, né? Que eu também achei incrível que o Cláudio fez, porque ele foi vestido de palhaço para uma feira, ele conseguiu envolver todo mundo nas brincadeiras e ele conseguiu voar no meio da feira, gente. Incrivelmente, ele conseguiu voar no meio da feira. Então, eu acho que, se você quiser falar um pouco desse trabalho do Playmanda, eu estou pondo os links aqui para as pessoas assistirem, porque eu sou apaixonada por esse trabalho. Inclusive, eu ponho muitas vezes nos meus treinamentos e cito o seu Ah, nome. Então, muito obrigado, muito obrigado. O Play Monday é um nome em inglês para poder acontecer em várias partes. Graças a Deus já aconteceu em 7 partes do mundo, várias cidades do Brasil também, que é uma coisa muito, muito, muito simples. É, brinque e grave publique. Você brinca com alguém desconhecido e cria com ele um momento de conexão humana. Então, é esse o Play Monday. Nesse vídeo que a Fernanda falou, do bambolê, a gente está brincando de bambolê, aquele bambolezinho, com pessoas em situação de rua, e uma delas se emociona muito, e depois de 5 minutos de brincadeira, a gente não se conhecia antes disso, ele me cutuca e fala, Cláudio, será que você consegue uma internação para mim? Por causa da sua dependência química. Eu tenho certeza que isso aconteceu porque naquele momento que a gente estava brincando, o Antônio chama esse moço, não foi o Antônio dependente químico que estava brincando comigo. Não era o Antônio morador de rua que estava brincando comigo. Quem estava brincando comigo era o Antônio que tinha um Antôniozinho dentro dele, que teve um percurso, tinha uma história que antecedeu ele estar na rua. Então ele só foi capaz de imaginar um devir, um outro Antônio, porque ele conseguiu compreender um vir da onde que ele vinha. Então acho que a escuta, para mim, a escuta lúdica, ela propicia esse encontro da gente com a gente em sua maior potência. Cláudio, a Valéria está fazendo mais uma pergunta. Antes de fazer a pergunta dela, fazer um outro comentário. Acho que um outro trabalho que você fez também, que eu acho genial, não sei se todo mundo conhece, mas muita gente deve conhecer, que é Fala que eu não te escuto. Viralizou, é um trabalho sensacional. Faz tempo, né, que você fez? 10 anos esse ano. 10 anos. 10 anos. O Pedro está com você ali, né? Ele estava super novinho ali no, no vídeo. O Pedro é o sobrinho dele, tá, pessoal? E aí, é muito legal, uma coisa que eu sempre tive curiosidade, né? Antes de te conhecer pessoalmente, assim, pessoalmente, eu já conhecia esse vídeo e eu já usava também nas aulas de comunicação não violenta, porque a escuta é muito importante. Eu tenho uma curiosidade, eu vou pôr link aqui também para vocês assistirem, o Fala que eu não te escuto. Eu tenho uma curiosidade, assim, porque quando você fala na rua,
eu vi um padrão, assim, né? Não sempre, mas eu vi um padrão, pelo menos no episódio 1, assim, que você falava uma coisa, assim, e depois você soltava uma besteira. E aí a pessoa já subentende que ouviu tudo, ouviu só um pedacinho e sai respondendo, né? É, provavelmente vocês editaram, alguém escutou, né? Não é possível. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Eu tenho a impressão que a maioria realmente não escutava e foi esse padrão, mas eu queria que você me falasse, me corrigisse se eu estou errada, me fala mais sobre essa questão da não escuta, de o pessoal não escutar. Eu vou pôr o link aqui para o pessoal, tá bom? Para contar um pouquinho, saiu meus 2 sobrinhos, o maior, que agora é bem grande, que já tem filho, e o menor, a gente gravou tudo com celular, e o menorzinho que fez legendas. A gente saía e fazia perguntas absurdas para as pessoas. A gente borra a cara das pessoas para que elas não se prejudiquem. Não é pegadinha, é uma experiência mesmo. Então eu falava assim, por favor, onde fica a rua tal que eu quero sequestrar o seu Antônio? Um condomínio fechado. E a pessoa, claro, claro, pois não, né? Fique à vontade. São várias dessas. A melhor é quando você fala assim, onde é a fazendinha que eu quero torturar uma idosa? Eles é logo ali. A fazendinha é logo ali, logo ali. Achei sensacional. Olha, a gente gravou vários... só 4 pessoas escutaram, tá, Fê? 4. A gente só gravou 4? centenas de gravações. Só 4 pessoas escutaram. A gente ia fazer um vídeo que elas escutaram, não deu quórum. A ideia não é falar rápido, não é falar enrolado, a ideia é que a pessoa possa realmente escutar. A gente quer investigar mesmo. Tem vários aspectos isso. A gente inverte, por exemplo, se eu colocar o que é de interesse, assim, por exemplo, onde fica a rua tal, porque eu vou sequestrar uma pessoa, a pessoa onde escuta onde fica a rua tal e apaga o resto, porque aquilo não é interesse para ela. O cérebro ele seleciona, porque o cérebro ele gasta muita energia. Então o cérebro não dá conta de tudo, ele quer pegar o mínimo de informação. O grande desafio nosso é driblar esse automatismo do cérebro. Uma outra coisa, a gente invertia também. Se você pegar, a gente fala assim, nós somos terroristas, isso no balcão de informações do shopping, né? Nós somos terroristas, onde fica a Renner? Engraçado que semana passada eu fiz palestra para a Renner, mas não sou terrorista, a Renner pode confiar em mim. Nós somos terroristas, onde fica a Renner? E a pessoa informa também. Aí aqui são 2 coisas distintas. Na primeira, o cérebro descarta, porque ele já pegou o que ele acha que é a informação necessária. No segundo caso, o cérebro descarta porque ele não acredita, ele não tem catalogado essa possibilidade de Isso alguém... que eu ia falar, pelo jeito que você fala tão doce, a pessoa não vai associar que você seria um terrorista, seria isso? Pelo jeito que falo, então ele está escutando o meu corpo, e pelo que eu estou falando. O cérebro não tem um catálogo, porque o cérebro ele tem um catálogo que ajuda ele a usar o mínimo de energia possível. Não está catalogado alguém falar que vai assaltar. Olha, eu vou assaltar uma loja. Então, quando você fala isso, o cérebro descarta, porque isso não está catalogado, ele não reconhece. Então, ele só se comunica com aquilo que é reconhecível. Por isso que tanta gente cai em golpe. Por que alguém, em sã consciência, vai vender um bilhete premiado? Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Mas aí você escuta o corpo da pessoa, a linguagem dela, ela é boazinha, ela é legal, o cérebro descarta a possibilidade de... E aí você cai no golpe. Então, uma escuta mais ampla é aquela que ajuda a gente a... Opa, tive uma primeira informação do cérebro, mas talvez não seja melhor. Talvez eu precise dar um passo atrás e escutar de novo. Maravilhoso. A gente já estourou o tempo, mas eu não quero deixar a Valéria sem a resposta, então vai ser a última pergunta. Tá bom. Mas sensacional. Gente, eu coloquei os links aqui dos vídeos que eu falei, assistam, que é sensacional. O livro está aqui. Também deixei o link para vocês comprarem, direto da editora, com 15% de desconto. Eu indico muito. Esse é o cara, gente, esse é o cara. Valéria, não vou te deixar no vácuo, hein? O palhaço e as tatuagens na carceragem me traz medo. Pensando aqui na origem, no lado duplo, a conexão com você mesmo. Enfim, se possível, eu gostaria de ouvir mais da sua experiência nessa seara. Eu acho que eu não entendi mesmo. O que é a tatuagem, a carteiragem? Acho que eu não entendi. Se a Valéria puder trazer para mim. Valéria, quer falar? Ela está com o vídeo fechado.
Ó, o palhaço e as tatuagens na carceragem me traz medo. Ela acha que está trazendo a questão de, na prisão, tem muito essa questão do símbolo do palhaço em tatuagens, mas coisa meio que do mal mesmo, né? E aí ela está falando aqui, eu estou vendo se eu entendi certo. Pensando aqui na origem, no lado duplo, a conexão com você mesmo, enfim. Se possível, eu gostaria de ouvir sua experiência nessa seara. Eu acho que ela quer falar a questão assim do símbolo do palhaço como algo ruim que os presos usam nas tatuagens, enfim. Tem tanta conversa que a gente tem sobre isso, vários amigos que trabalham com carceragem, e quando eles vão para trabalhar com presos, não estão trabalhando com malfeitores, estão trabalhando com pessoas. Muitas vezes, estou fazendo trabalho em comunidades que, por exemplo, tem tráfico de drogas, nem me fale quem que é traficante e quem que não é. Também não importa. Só pergunte se posso entrar. A outra questão e aí eu falo para a Valéria isso, se ela estiver aqui com a gente, agora às 20h10 da noite, pontualmente, são milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de palhaços e palhaças que estão em hospital, estão em campos de batalha, estão em campos de refugiados, estão em acampamentos, estão em asilos, e esses palhaços não estão aterrorizando as pessoas. Então, acho que um bom jeito da gente vencer esses medos é a gente se conectar que cada indivíduo é singular, absolutamente singular. E se você for encontrar um palhaço, comunique-se com ele especificamente, e não com a memória que você tem de palhaço na sua cabeça. Eu acho que se quiser deixar uma memória para ele, se você quiser fechar essa live falando desse trabalho lindo que você faz nos hospitais, eu acho que vai ficar uma memória mais bonita, mas a gente consegue ressignificar essa imagem do palhaço ruim para um palhaço maravilhoso que está ali ajudando os doentes. O que você acha? Eu dou aula para grupo de palhaço do Brasil todo, agora por causa dessas plataformas que nos possibilita. Eu tive poucos chamados na minha vida para ir para o hospital, embora eu dê muita aula para palhaço de hospital, mas eu me sinto convocado aí onde existe dor, né? Catástrofe, por exemplo, rua, pessoas com dependência química. Então, acho que o convite que o palhaço traz é para a gente não precisa ir longe para ajudar o mundo a ficar melhor, né? Do seu lado agora, quando você sair dessa live aqui, se você não estiver morando sozinho, você vai encontrar com alguém, né? Que você pode fazer por ela. E se você morar sozinho, que você pode fazer por você. Uma sopa, uma garrafa de vinho, e seja muito feliz. Cláudio, eu ficaria aqui horas falando com você, viu? Sinceramente, é muito gratificante. Eu estou muito feliz, muito grata de você estar aqui com a gente. Você é um presente mesmo, assim. É sensacional te ouvir. Eu acho que você é uma pessoa muito iluminada. Eu só vou dizer isso, eu vou terminar a live falando isso, que eu estou muito grata de você estar aqui e de todos vocês que participaram com perguntas, assistindo, dando apoio aqui para o canal. Eu estou bem feliz, assim, um canal que está fluindo bem e só vem gente especial. Sempre falo isso, só vem gente especial. Obrigada, Cláudio, obrigada de verdade. Obrigado, Beth, por abrir a câmera nesse finalzinho. De vez em quando você abrir e fechava. Muito, muito bom te ver. Obrigado, Adriano. Obrigado, Valéria. Obrigado, Vanessa. Os Vs estão desse lado da minha tela. Valéria e Vanessa estão para cá. O Neto, Raquel, Beth e você, Fernanda, que é uma pessoa linda de morrer. Muito obrigado. Um beijo no maridão. Obrigada. Beijo, Obrigado. beijo bem grande para você.